Você não faz ideia de quantos escritores talentosos, com histórias incríveis, nunca vão ter os seus livros lidos porque o primeiro capítulo não é bom o suficiente. Mas pode ficar tranquilo, tá? Isso tem solução. Eu mesmo já cometi esses erros. E eu separei aqui uma lista de técnicas, segredos que vão tornar o seu primeiro capítulo perfeito. Então vão lá comigo aprender os segredos para escrever um primeiro capítulo perfeito. Olá, eu sou Matheus Jasinski e seja bem-vindo à Jornada do Eloy. Primeiro capítulo é onde a nossa história começa. Onde o universo é introduzido, onde os personagens são apresentados. E tem muita gente que não sabe disso, mas o primeiro capítulo de qualquer história precisa ser o melhor de todos. Não que os outros tenham que ser ruins, tá? Não é isso que eu tô dizendo. Você não tem que cair o nível. Você tá escrevendo ali, eu vou fazer o primeiro capítulo muito bom, o resto vai ser qualquer coisa. Não dá pra ser assim também, né? Você tem que elevar o nível. O primeiro capítulo ele tem que ser excelente. E o restante da história tem que tentar superar esse primeiro capítulo, mas o primeiro capítulo é aquele que deve ser perfeito. E não se engane com aquela ilusão de tipo, não, o meu primeiro capítulo ele é mais ou menos. Porque lá no capítulo 2, no capítulo 3, na página 100 do meu livro, fica bom. Na página 100 que começa ali, ficar bom e começa essa... Beleza, se for uma reviravolta, sabe? Não, deixei a reviravolta ali porque eu tenho que apresentar, introduzir personagens. Só que a sua história ela não pode ficar boa só ali, entende? A sua história não pode ficar boa só na página 100, só na página 150. Porque as chances da pessoa pegar seu livro, começar a folhar, ler 20 páginas e falar, não... E aí todo mundo depois diz pra ela, sabe? Não, é que você não entendeu. Fica bom em tal capítulo. Só que nem série. A pessoa fala, não, você tem que olhar a série. E tu olha 2 episódios, fica, não é pra mim. E a pessoa fala, não, mas é que na 10ª temporada que fica bom. Aí você vai, pera aí, eu tenho que ver 10 temporadas pra história ficar boa? Não é bem assim, né? As pessoas hoje, elas são muito rápidas, sabe? A gente vive na era digital. Então, se você não fisga a atenção da pessoa logo no começo, você vai perder a atenção dessa pessoa. E infelizmente é assim que o mundo funciona hoje. Então, entender como a mente humana funciona, como funciona o princípio das curvas dramáticas, né? Que você tem que entrar numa crescente, a sua história ela não pode cair de nível, ela sempre tem que estar subindo e aumentando a tensão. É um dos grandes ensinamentos do storytelling, né? O Robert McKee, ele fala muito sobre isso, sobre a ciência de você contar uma história. Tá, e qual que é o segredo para um primeiro capítulo perfeito? Você precisa pensar nisso. É o quê? O incidente incitante. O que é o incidente incitante, Matheus? O incidente incitante, ele também é conhecido por mim como que loucura é essa? Que é aquele momento da história, né, em que simplesmente o seu personagem, ele se vê numa situação em que tudo mudou. Por exemplo, a sua história é água, e a partir do momento que o incidente incitante é revelado, a sua história tem que se tornar vinho. A água muda para o vinho. Comece com uma cena interessante, um conflito ou uma situação que faça o leitor querer saber mais. A jornada do herói, ela diz que o seu personagem, ele vive num mundo comum. Num mundo comum, ele é uma pessoa comum, que vai pra escola, que vai pro trabalho, que nem eu e você. E um dia, ele descobre que ele tem poder. Sabe, ele, sei lá, ele ganhou superpoderes, né? Ele herdou superpoderes que ele teve a vida inteira, mas ele não sabia. Entende? O seu personagem, ele saiu do mundo comum e ele foi pra um mundo extraordinário. Não necessariamente você tem que seguir esse conceito, sabe? O seu personagem, ele vai pra um mundo extraordinário. Mas tem que haver um conflito, né? Tem que ser estabelecido uma coisa que vai tirar o seu personagem da vida normal dele, né? Por exemplo, ele tá se mudando pra uma cidade nova e quando ele chega na cidade nova, ele se depara com um crime. Putz, alguém morreu. Então a vida dele, que era normal, se torna diferente, entende? Ou, por exemplo, ele é um personagem que vai para uma escola nova e na escola nova ele começa a sofrer bullying. Ele saiu do mundo comum em que isso não existia e agora está num conflito. O incidente incitante, ele é importante de estar no seu primeiro capítulo porque é ele que vai despertar a atenção da pessoa. O conflito tem que ser bem estabelecido para que o leitor, ele olhe para aquele conflito que está sendo apresentado pra gente e pense, tá, eu tô curioso, tá, pra descobrir mais do poder desse personagem aí. Eu tô curioso pra entender quem morreu e por que morreu. Eu quero ver. Prendeu minha atenção. Vou ler mais um capítulo aqui pra ver se eu continuo investindo nessa história. E é aí que nós temos o segundo segredo pra você escrever um bom primeiro capítulo. Não apresente o seu universo. Não faça isso no primeiro capítulo. Aí você vai dizer, não, peraí, Matheus, como assim não faça isso? Eu tenho que apresentar a história para as pessoas. Elas não conhecem nada ainda dos meus personagens, dos poderes dele, das habilidades, sei lá, dos milhares de mundos que existem, da Terra. Beleza, ninguém sabe nada. Mas você não deve apresentar, porque, infelizmente,
as pessoas ainda não se importam. Essa que é a grande verdade. Evite confundir o leitor com uma avalanche de nomes e de informações. Sabe? Descrição logo no começo. Esse daqui é o Pedro, e o Pedro ele vai pra escola, ele tem 15 anos, ele tem uma namorada, a namorada dele se chama Maria, e a Maria ela é muito fã de rock and roll, e o pai, sabe, se pegou e incluiu tudo na primeira linha, a pessoa vai ficar, uou, calma lá, eu nem sei quem é o Pedro ainda, você já tá me dizendo que tem a Maria e tem o pai dela e ela gosta disso e daquilo. Distribua essas informações aos poucos. E isso tem que acontecer de forma natural ao longo da história. Eu não tô dizendo que você não tem que começar a sua história falando do seu personagem, falando do universo onde ele está. Você tem que fazer isso. Sabe? Porque a pessoa ela tem que entender quem que ela está acompanhando, pra onde esse personagem está indo e se ele tem uma família, sabe? Tudo bem você fazer isso, só que você jogar todas as informações de uma vez só vai tornar a sua história expositiva demais. E exposição é um problema, porque eu sei que tá todo mundo muito ansioso pra contar o plot twist da história, né? Tipo, imagina só, você vê alguém caminhando sem roupa no shopping, tu vai querer contar, vi não sei quem caminhando sem roupa no shopping. Beleza, uma fofoca ali no dia a dia, tudo bem. Mas numa história, você não pode chegar direto nesse ponto. Você tem que explicar, introduzir pra pessoa até chegar nesse ponto. Pra pessoa, quando chegar nesse ponto, ela fica, meu Deus, que negócio absurdo. É a mesma coisa aqui. Não antecipe informações. Sabe, plante as informações pra você colher lá na frente, porque se tu antecipar tudo, a pessoa ela vai estar sobrecarregada de informação, não vai entender nada, e quando você quiser fazer a reviravolta, ou ela não vai ter impacto, ou ela não vai fazer sentido. Então você não precisa apresentar tudo de uma vez. Eu mesmo termino de apresentar os meus personagens aqui na página 100. Sabe, são 100 páginas introduzindo, desenvolvendo, falando de acontecimentos, de vínculos familiares com calma. Sabe, você pode fazer isso com calma, não tem problema. A pessoa, se você pegou ela ali no incidente incitante do começo, a pessoa vai ler, sabe? Vai ter calma pra ler, pra entender. E você pode reforçar essas informações no decorrer da história. Então, calma, não deixa tão expositivo logo no começo, tá? E foi seguindo todas essas técnicas científicas de storytelling, botando a mão na massa, porque, galera, sério, é difícil. Sério, não pensa que é fácil, você vai ter um trabalho grande. E no meu treinamento eu te ensino como você vai escrever uma história que vende, que prende a atenção das pessoas. Por onde começar a escrever seu livro, como fazer e refazer o primeiro capítulo, como criar personagens. E ainda tem um monte de bônus, sabe? Eu vou ensinar você a criar uma capa que vende. Eu também chamei o meu ilustrador pra ensinar você a desenhar um personagem, criar formas, criar visuais. Isso é muito importante, tudo é muito importante na hora de você criar um livro, né? Porque você tem que vender o livro, criar é uma parte, vender a outra. E é um treinamento, galera, que de verdade tá muito barato comparado a outros treinamentos do mercado. Você não vai encontrar um treinamento com esse valor, valor promocional de lançamento e que ensina tanta coisa. Então se você tá disposto a fazer esse investimento e aprender comigo, que já publicou um livro, vai publicar um segundo, tá sempre trabalhando e já tá inserido nesse mercado, o link para você garantir o meu treinamento tá aqui na descrição, tá bom? Seu protagonista precisa criar algum tipo de vínculo com o leitor. Faça o leitor se conectar emocionalmente com a história, seja por meio de empatia dos protagonistas, tensão, conflito ou curiosidade, tá? Ah, mas você acabou de dizer que não é pra expor demais, então como é que eu vou apresentar meu personagem? Não, calma, você não tem que botar todas as informações ali, mas o seu protagonista, ele tem que ser introduzido e ele tem que ter algum conflito que vai se conectar com o meu leitor, porque lembra, você tá escrevendo pra pessoas. Pessoas se importam com pessoas. A partir do momento que você estabelece um personagem, ele tem que ter algum traço de humanidade, ele tem que ter algum problema, algum conflito que ele vai ter que resolver durante a história. Por exemplo, na minha história, o meu protagonista, ele sofre de ansiedade. Então muitas pessoas que têm ansiedade, elas vão se identificar. Talvez o seu personagem, ele sofra, porque ele tem uma aparência ruim e as pessoas não achem ele bonito. Então isso é algo que tem que ser trabalhado. As pessoas, elas precisam se identificar, tem que criar um vínculo, sabe? Por exemplo, poxa, o meu personagem, ele adora rock and roll. E aí o leitor fica, caramba, eu gosto de rock and roll, eu tenho problema com aparência, cara, eu tô me identificando. Entende? Você descreveu o seu personagem pra criar um vínculo natural com o seu leitor. Isso é muito importante. Porque se a pessoa ela não se importa com o seu personagem, ela não vai ler a história. Ela vai ficar, caramba, que personagem chato, que personagem babaca, que não sei o que, e ela não vai ler, e isso é um grande de um problema. Ou também, o outro problema é quando ele é muito perfeito. Não, meu personagem ele é muito bonito, e ele é bom no futebol e no basquete, e ele é rico, e ele não tem problema nenhum, então por que você tá contando essa história? Seu personagem tem que ter problema, as pessoas têm problemas, e a gente se identifica com outras pessoas. Pega o Homem-Aranha. Por que as pessoas gostam tanto do Homem-Aranha? É porque ele foi picado por uma aranha? Não, é porque ele é ferrado. Ele não tem dinheiro, não consegue nenhuma menina, quando consegue a menina morre ou ela termina com ele. Então as pessoas se identificam porque elas se veem no Homem-Aranha. Faça as pessoas se verem no seu personagem. E não esqueça de criar um gancho pro capítulo seguinte, tá? Isso é
extremamente importante. Termine o capítulo com alguma coisa que desperte a curiosidade, tá? O incidente incitante, ele é importante. Mas se você não tiver um gancho pro próximo capítulo e tudo for resolvido ali, a pessoa não vai ficar com aquele gostinho de, quero mais. Não, beleza, leu o primeiro capítulo. Ela tem que terminar o primeiro capítulo e ler o segundo. E quando terminar o segundo capítulo, ela tem que eu preciso do terceiro. E quando ela tá no terceiro, ela já vê que ela já tá na metade e ela não vai conseguir parar de ler. E como que você faz isso? Você faz com pequenas revelações intensas. Por exemplo, o seu personagem descobre que a avó dele morreu. E aí, no segundo capítulo, a mãe dele aparece como suspeita. E o leitor fica, caramba, peraí, mas como é que por que a mãe faria isso? Aí no terceiro capítulo, você começa a descobrir uma outra coisa, uma outra reviravolta que vai fazer a pessoa querer ler mais e mais. É que nem numa série. Sabe quando você tá vendo uma série? E aí termina um episódio e você fica, cara, é 3 da manhã, mas se eu não ver o próximo episódio, eu não vou dormir. E você tem que assistir o próximo episódio, porque se você não assistir, você não vai sanar aquela dúvida em você. Então você tem que plantar essa semente pra fazer a pessoa, eu preciso ler, eu preciso continuar. Mas cuidado também pra você, então peraí, esse é o segredo, então tá, então eu vou botar aqui que o personagem morreu, daí no outro ele não sei o que. Calma, porque se isso não fizer sentido com a história e for só pra chocar, só pra impactar a pessoa, a sua história vai virar uma bagunça. Então, só crie ganchos que façam sentido, sabe? Não precisa exagerar, não precisa ser a maior reviravolta do mundo, mas tem que ser algo que vai fisgar a atenção da pessoa. Gera curiosidade e faz isso ter sentido, tá? E o último segredo, e eu considero tão importante quanto qualquer outro aqui, reescreva o seu primeiro capítulo. Mais importante do que a escrita é a reescrita, tá? Anota isso. Por que que a reescrita é mais importante do que a escrita? Porque se você escrever o primeiro capítulo, a minha recomendação é que você escreva ele de novo. A segunda versão, a terceira versão, a quarta versão. Porque a nossa mente, ela é muito influenciável. Então a gente tem muitas ideias baseadas em coisas que a gente consome. E geralmente o que a gente consome é o que todo mundo consome. Então, por exemplo, se eu pedir pra você pensar num animal com a letra M, então, provavelmente o que você vai dizer, um macaco. Sabe por que é o macaco? Porque é o primeiro animal que vem na sua cabeça. Só depois você vai pensar no morcego, no mamute. Então talvez o seu primeiro capítulo, ele esteja muito óbvio. E se você reescrever ele com outro ponto de vista, sabe, tenta pensar, como é que eu posso fazer diferente? Entende? Sabe, a primeira ideia que você teve, tenta ter uma segunda, uma terceira. A terceira já não é tão óbvia assim. Eu mesmo, quando eu tava escrevendo aqui, caramba, você não faz ideia de quantas vezes eu reescrevi o primeiro capítulo, até chegar num ponto em que ele estava diferente de tudo que eu vi. Eu escrevi agora o meu segundo livro, que ele vai ser publicado em 2025, O Mistério no Tempo 2. E não é exagero dizer que eu escrevi umas 10 versões do primeiro capítulo. Eu tô falando sério. O primeiro capítulo foi o que eu mais reescrevi, porque ele tava muito óbvio, ele tinha que ser diferente, ele tinha que ter um incidente incitante, ele tinha que ser criativo. Então, reescreva o seu primeiro capítulo pra testar as suas habilidades, sabe? Você sempre pode melhorar. Sério, você sempre pode melhorar. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal para mais conteúdos gratuitos na Jornada do Eloy. Te espero no próximo vídeo. Tchau!